Para falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou tá fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a atrasar. Se a gente fechar com a Adidas, nós vamos para a justiça contra a Nike. E aí, meu amigo, tudo pode acontecer. Olha só, a Adidas continua na frente para ser a patrocinadora, né, do Corinthians em relação ao material esportivo, né, que vai distribuir o material esportivo do Corinthians. A Nike segue com o contrato, o Corinthians alega que o contrato é até o fim do ano, a Nike alega que o contrato vale mais 5 anos, né, porque se baseia numa cláusula de renovação automática. A Adidas fez uma proposta de 700 milhões de reais, vai chegar em 800, por conta daquele adiantamento que vai ajudar o Corinthians a pagar a multa da Nike. A Adidas vai pagar ao Corinthians 800 milhões de reais em 10 anos. Né? Se a gente for fazer o cálculo, vai tirar uns 100 milhões aí praticamente de adiantamento de entrada, que vai ser luvas, né? Essas luvas devem ser diluídas em 4 prestações, e o Corinthians vai receber 70 milhões por ano para ter a Adidas como a sua patrocinadora do material esportivo. Isso aí todo mundo já sabia. A Nike prometeu cobrir, pagar os 70 milhões, tudo que a Adidas está oferecendo. Só que até agora nada acontece, o Corinthians quer fechar até o meio da semana que vem esse acordo, ou com a Adidas ou com a Nike. Então a Nike ainda pode ser a patrocinadora do Corinthians, mas por enquanto ela só promete, é só nas palavras. O Corinthians está desconfiado que ela esteja jogando o jogo, né? Por exemplo, ganhando tempo para que a Adidas, né, perca o prazo de confecção das camisas, porque né, do material, porque eles sabem que é assim, tanto a Adidas como a Nike é um trabalho semelhante. A Adidas tem pressa, inclusive para fechar com o Corinthians, para começar a poder produzir agora aquilo que vai ser entregue somente no ano de 2026, né, no início do ano. Se o Corinthians desconfia que a Nike pode estar dando uma enrolada para que o prazo da Adidas vence, e aí a Nike vem com uma proposta abaixo e o Corinthians vai ter que aceitar a Nike. Então o Corinthians está disposto a fechar com a Adidas e pagar o preço e ir para a guerra na justiça, porque a multa existe. E a multa, eu estou primeiro falando tudo que eu falei ontem, para entrar nesse assunto novo aqui. Até para quem não assistiu, né, ficar situado, enfim, entender tudo o que está acontecendo. A multa, ela é um cálculo daquilo que a Nike iria faturar com o Corinthians até o fim do contrato. No entendimento do Corinthians, o contrato vence no fim do ano. Então ia se calcular, mais ou menos aí de julho, agosto, até dezembro. Não vai dar muita coisa, o Corinthians pega a grana da Adidas e paga a multa. Agora, se der 5 anos de cálculo, aí lascou. Aí, meu amigo, o bicho vai pegar. Porque nós estamos falando de muita grana, pode ser algo aí que eu, enfim, não consigo nem calcular para vocês essa questão, tá?
Agora vamos lá. O Corinthians colocou algumas cláusulas na Adidas que eu achei perfeitas. Isso já, se fechar com a Adidas, vai fazer parte. Isso aqui é exclusivo. Primeiro, multa no atraso da entrega do material. Cara, isso aí é fenomenal, tá? Isso aí é fenomenal. Por quê? O Corinthians sofreu muito com isso, tem sofrido muito com a Nike, com esses atrasos. E aí o torcedor fica esperando, né? Fica esperando e as coisas nunca acontecem. Nunca chega o material. Essa é uma cláusula. Agora a outra é melhor ainda. A outra é a seguinte, só para você entender. Hoje o Corinthians, ele fecha, no contrato com a Nike, o Corinthians fecha um número, né, um valor X de produtos. Então, por exemplo, o Corinthians fechou com a Nike 5 milhões em produtos. No período do contrato, o que a Nike faz? Tá? Isso eu vi lá dentro do Corinthians, que faz parte dos negócios. O que a Nike faz? A Nike aumenta o preço dos produtos. Aumenta a camisa, aumenta a blusa, aumenta não sei o quê. Como o Corinthians fechou um valor, o número de produtos diminui, porque o preço aumentou. Com a Adidas, o Corinthians fez diferente. E se a Nike for cobrir, eu acho que tem que cobrir dessa forma. O Corinthians agora vai fechar o número de peças, tá? Então, por exemplo, o Corinthians fechou não sei quantas peças, 5 mil peças, 5 milhões de peças, sei lá quantas, tá? Não importa. Se a Nike ou se a Adidas aumentar o valor da camisa, ela vai ter que entregar o número de peças que foi combinado no contrato. Cara, isso é top, velho. Isso é uma cláusula importante que eu tô trazendo para vocês, tá? Que está sendo aí discutida no contrato da Adidas e no contrato de Adidas com o Corinthians nas negociações, tá? Eu achei isso bem top, porque vamos supor que o Corinthians feche 10 mil peças por ano. Se a Adidas aumentar o valor de qualquer produto, não importa. Aumentou o número das camisas. Mas nós pedimos 10 mil camisas por ano. Não importa, ela vai entregar 10 mil camisas e acabou. Hoje não. Hoje o Corinthians fecha em valores. E aí, quando aumenta o valor do produto, o Corinthians recebe menos produtos. Normal, aumentou o preço, você fechou em valor, vai receber menos porque aumentou o preço. Então, cara, eu acho que se a Nike for cobrir, eu acho que tem que ter essa cláusula aí também no contrato, que eu acho bem importante, tá? Acho bem importante, então é uma cláusula aí interessante, né, pro corintiano. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Jorge Nicola e também do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma privilegiada. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas antes de falar de reforço, de falar de chegada, de saída, de patrocinadora, vamos falar um pouco da base do Corinthians, que é uma verdadeira bagunça, uma verdadeira lambança. O Corinthians não tem aproveitado a base, né? O time da grandeza do Corinthians era para ter uma base muito forte. No mínimo, isso aí 5 a 6 grandes atletas de revelação por ano. Infelizmente, o Corinthians não consegue. O novo diretor da base, Carlos Roberto, mais conhecido aí popularmente como Nenê do Posto, acabou aí detonando a gestão da base do Corinthians, dizendo que tem muitos garotos e precisa de mandar dezenas de garotos embora. É tantos garotos que o técnico não consegue dar treinamento para todos. Isso é um absurdo. Do sub-7 até o sub-20 tem atletas demais. Quando o técnico vai dar treinamento, precisa dividir o campo em 3. Quando Augusto Melo estava na presidência, Nenê do Posto
já havia reclamado de tantos jogadores na base. Além dos atletas com excesso, também a folha salarial da base do Corinthians, hoje ela praticamente chega a 2 milhões de reais. Vocês que estão assistindo o vídeo, lembra do Dinei que saiu da base do Corinthians porque não aceitava o que acontecia lá? Você lembra que quando Augusto Melo estava lá, o Corinthians acabou aí contratando 87 jogadores para a base, inclusive tinha até filho de diretor? Alguém lembra disso? Lembra ou não? Então, agora o Nenê chegou e está reclamando. Mas com Augusto Melo, Augusto Melo num período de 1 ano, em 5 meses, acabou contratando 87 atletas para base. Né? Filho de gente conhecida, filho de diretor do Corinthians. Isso é uma vergonha. Corinthians, não dá para romantizar o que acontece no Corinthians. São tantas coisas ruins que as pessoas hoje se contentam com migalha. Corinthians não pode aceitar de não revelar 4 a 5 jogadores. Quando tem um jogador na base que ele é mais ou menos... O Corinthians hoje tem que revelar atletas, é pro Manchester City, é pro Real Madrid, é pro Barcelona, não é pro Shakhtar Donetsk, com todo respeito, não é pro Al-Ahly, nada disso. Não é pro futebol, é um futebol mais de tradição, onde os melhores jogadores estão. Corinthians não consegue, né? A verdade é que, tecnicamente, a maioria dos jogadores da base do Corinthians são ruins, né? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês verem. Você lembra de Léo Príncipe? Tá jogando um time pequenininho e tal. Aí ele encontrou um empresário. Isso aí ele falou no podcast, tá? Não sou eu não, hein? Ele falou no podcast. Que o empresário falou que eu vou arrumar um clube pra você fazer um teste. E eu jogando um clube bem pequenininho. Aí dizer que um dia o cara ligou pra ele e falou, vamos lá no Corinthians. Aí ele pensou, eu vou lá no Corinthians fazer um teste. Quando ele chegou no Corinthians, entraram com ele pra dentro de uma sala e falou, assina um contrato aqui. Assinando um contrato de 3 anos, cara. E Léo Príncipe contou no podcast. Olha pra você ver onde tá o profissionalismo do Corinthians. Me responde. No Corinthians, a base do Corinthians, na verdade, é um show de horrores, né? É uma coisa assim que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Porque é uma baderna, uma bagunça tão grande que é só Deus mesmo, né? Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar aí um pouquinho da Adidas. A Adidas tenta fechar aí fechar aí com o Corinthians, né? Para fornecer os materiais esportivos, né? O quanto antes possível. Por quê? Porque o material do Corinthians se fechar é muito. Então precisa de decidir. Então a Adidas está apertando o Corinthians o máximo possível para decidir essa negociação. A proposta da Adidas melhorou, da empresa alemã Adidas melhorou. A proposta agora são de 800 milhões em 10 anos de contrato. 100 milhões de adiantamento como luva, né? 4 parcelas de 100 milhões, né? No ato da assinatura do contrato. Isso significa mais ou menos que a Adidas pagaria o Corinthians aí em torno, por ano, de 80 milhões, né? Aproximadamente. A Nike paga hoje 30 milhões. Está muito defasado. A Nike prometeu cobrir a proposta da Adidas, mas por enquanto a Nike parece estar tentando dar uma canseira no Corinthians para ver se a Adidas desiste do negócio. Mas o Corinthians parece que vai tocar esse negócio, vai ser com a Adidas mesmo, e vai assumir o risco de quê? De pagar a multa contratual, porque a Nike é patrocinadora do Corinthians desde 2003, ou seja, mais de 20 anos. Porém, há uma grande reclamação por parte do torcedor que a Nike tem deixado faltar muitos materiais esportivos na loja do Corinthians para vender, principalmente as mulheres e as crianças. Então a Nike já tem aí uma rejeição no Corinthians e o que tudo me parece que a nova diretoria do Corinthians, na pessoa de Osmar Stable, vai acertar sim com a Adidas e vai assumir o risco de pagar aí a multa para a Nike. Gente, e para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho de reforço. Vamos falar aí do chegada e saída. Corinthians
Teve uma proposta aí para contratar o zagueiro Félix Torres, mas o Corinthians não empolgou com a proposta, achou os valores muito baixos, né? Mas o Corinthians está disposto a vender o Félix Torres. Porém, o Corinthians pagou uma grana muito alta em Félix Torres. O Corinthians quer vender e não está dispensando. O Corinthians quer tirar aí o valor que pagou no Félix Torres para pelo menos amenizar um pouco aí os gastos com o Félix Torres, que foram muitos gastos e resultado, o custo-benefício do Félix Torres é muito caro para o Corinthians, porque infelizmente o Félix Torres não conseguiu performar com o técnico Mano Menezes, não conseguiu performar com o técnico Ramon Dias, Antônio Oliveira e por último agora o Dorival Júnior. Dorival Júnior tem mudado a posição do Félix Torres, tem colocado na lateral direita, tem jogado mais ou menos na lateral direita, mas você vê que não tem futuro, porque tecnicamente ele não consegue avançar com a bola de infiltração, não consegue dar um passo a longa distância, não consegue aprofundar, descer em velocidade para cruzar uma bola para os atacantes. Então, o Corinthians, se encontrar uma boa grana, vai vender sim o Félix Torres, mas o valor encontrado para o Félix Torres, o Corinthians entende que é muito baixo e não dá para vender com esse valor, porque senão o prejuízo para o Corinthians acaba aumentando ainda mais. E aí, fiel, o que vocês acham? Félix Torres deveria deixar o Corinthians? Procurar um outro clube, caçar outras oportunidades? Qual que é a opinião de vocês? Quero que você registre aqui no vídeo seu comentário, deixe o seu like e a sua inscrição. Obrigado!